Bom, boa tarde a todas, a todos. Vamos dar início, então, a mais uma palestra do nosso ciclo desse segundo semestre de 2016. Hoje temos aqui a participação do Marcelo Conrad Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a quem muito agradeço por ter aceito o convite, que normalmente aqui no IESP tem vindo sempre em dose dupla. Você convida para dar uma palestra, mas aí participa de uma banca de doutorado, convida para dar uma palestra, participa de uma banca de qualificação. Tem sido assim habitualmente, né? Mas é uma forma também de, não só de aproveitar a visita do Marcelo, mas também de fortalecer a troca também entre as duas instituições, os grupos de pesquisa. O Marcelo, eu acho que é uma das pessoas que tem feito um trabalho mais sistemático no estudo sobre participação em movimentos sociais no Brasil nos últimos anos. Começou estudando mais a questão da participação em si, mas sempre interessado pela dinâmica do associativismo, da contestação. Coordena na URGS, no programa de pós-graduação em Sociologia, um grupo que chama-se GEPASSE, se não me engano, o Grupo de Pesquisa, Associativismo, Contestação e Engajamento, é isso? Aprendi as siglas. E que é um grupo bastante ativo, que tem feito pesquisas, produzido teses, dissertações também sobre essa temática. Imagino sobre isso, sobre as pesquisas mais recentes, nos falará o Marcelo agora, cuja palestra se intitula O Ciclo Protesto de 2013 e a Reconfiguração do Campo de Estudos de Movimentos Sociais no Brasil. Então, o Marcelo vai falar aproximadamente 30 a 40 minutos. Depois temos, como sempre, um bom tempo para o debate, para a discussão. É isso. Obrigado, Marcelo. Vou tentar controlar aqui. Bom, boa tarde. Queria iniciar aí agradecendo ao Breno e ao Zé pelo convite para estar nessa tarde aqui para discutirmos sobre, enfim, na verdade, um evento que transcende, digamos assim, 2013. Acho que, se a gente for pensar, de fato, em termos de ciclo de protesto, acho que ele abre em 2013, mas, em certa medida, se desdobra com características diferentes, enfim, até hoje, né? Então, queria agradecer a oportunidade de a gente estar dialogando. E eu vou concentrar a minha fala mais pensando do ponto de vista do campo de estudos de movimentos sociais no Brasil, né? Sem entrar propriamente numa análise mais, enfim, do processo mesmo e dos seus desdobramentos, mas que, de fato, a gente pode dialogar também a partir disso, né? E que eu acho interessante, assim, para a gente pensar que, de fato, esse ciclo de protestos, eu falo bastante em ciclo de protestos para evitar um pouco alguns termos que acabaram se impondo, como as jornadas de junho e outros termos que eu acho que estão carregados, né, de certos significados, e eu acho que às vezes mais obscurecem do que propriamente esclarecem do ponto de vista dos processos que a gente está tratando, né? Mas, de fato, isso teve um impacto central, né, no nosso campo de estudos sobre movimentos sociais no Brasil, né? Eu queria começar só comentando rapidamente o significado desse impacto, né? Em 2007, eu fiz um projeto para um pós-doc, né? Eu estava tentando fazer um pós-doc, fiz um projeto, o projeto envolvia essa temática de movimentos sociais, e havia toda uma justificativa naquele projeto sobre por que ainda era importante no Brasil estudar movimentos sociais, né? Por que ainda fazia sentido, né, quando havia uma certa interpretação que cada vez mais se impunha, né, de que os processos de institucionalização e em algumas vertentes de cooptação, né, do mundo associativo e particularmente do mundo das organizações de movimentos sociais, havia uma ideia de que esse processo tinha tomado tal dimensão que deixava fazer sentido, né, a gente pensar numa dinâmica de atuação e de organização política que tinha esse cunho mais contestatório, principalmente uma contestação extra-institucional, né. E há poucos dias eu estava relendo um pouco esse projeto e era surpreendente, hoje parece surpreendente, ter que justificar, né,
a relevância de estudar movimentos sociais ou a política contestatória na sociedade brasileira, né? De fato, a gente tem uma transformação profunda, né? Não só na dinâmica social e política, mas também do ponto de vista do nosso campo de análise, né? Então, eu queria concentrar aqui, eu vou organizar minha fala, né, para ficar dentro do tempo, a gente poder ter um tempo bom para a discussão. Eu vou tentar fazer alguns comentários mais gerais sobre o que me parece, né, que foram impactos de 2013 sobre o campo de estudos, e depois eu vou concentrar minha fala em 3 questões, ou 3 tópicos que, em parte, é algo que a gente vem discutindo, né, em parte foi um impacto que a gente sentiu a partir dos nossos objetos de pesquisa, né, do nosso grupo de pesquisa, né, e que me parece que colocam questões centrais, né, para a gente pensar o presente e o futuro aí do nosso campo de investigação sobre movimentos sociais, né? Bom, como falei, de fato, o ciclo de protesto 2013, ele produz uma inflexão, né? Isso é mais ou menos evidente, né, se a gente pensa na dinâmica política do país, né? Claramente, a gente tem um marco, né, a partir de maio, junho de 2013, que há uma inflexão e uma dinâmica nova que se institui do ponto de vista de pensar, particularmente do ponto de vista da dinâmica dos conflitos sociais no país, né? Já os nossos estudos até 2013, né, eles têm uma marca muito clara, digamos assim, ou seja, há uma leitura muito clara. E não é à toa que grande parte desse campo de investigação sobre movimentos sociais, naquela conjuntura de 2013, estava muito focado na relação de movimentos sociais com a política institucional, né? Principalmente com a questão das políticas públicas, né? E, a partir de 2013, há uma ruptura, né, significativa com o objeto, mas também com a forma de desenvolver as análises, né? E a avaliação que eu tenho, acho que já tem se produzido bastante coisa sobre 2013, eu acho que 2013 virou um tema, né? Eu lembro na Unpox seguinte sobre, já em 2013, mas principalmente em 2014, houve uma avalanche, né, de trabalhos, mesas, enfim, discussões sobre 2013, mas me parece que ainda é um objeto que ele tem muito de desconhecido, né? Ou seja, parece que a própria, e por isso que eu acho que o conceito de ciclo de protesto é um conceito adequado, né? A tentativa, digamos assim, de unificar, de homogeneizar, né, de tentar produzir um tratamento, né, unificado desse processo, né, obscurece um processo que me parece que exatamente a sua diversidade constitutiva, aquilo que é o mais desafiador, aquilo que é o mais novo, né, e provavelmente uma diversidade que não vai se reproduzir, né, futuramente, assim como historicamente não me parece que a gente tenha tido, né, seja as comparações com a campanha das diretas em 84 ou Fora Collor em 92, talvez pela dimensão, mas pela configuração ela parece não dar conta, né? Então aqui me parece que ainda falta um trabalho sistemático, né, de análise desse processo, particularmente explorando a sua diversidade e as diversas manifestações que esse processo assumiu e as características que esse processo assumiu em diferentes locais do Brasil, né? Ou seja, a temporalidade nesse sentido ela é fundamental, ou seja, a sequência, né, desse processo ela é fundamental, a localização, a espacialidade desse processo ela é fundamental para a gente, de fato, evitar, né, simplificações, enfim, que eu acho que ainda marca, né, boa parte da literatura que aborda, enfim, o ciclo de protestos de 2013, né? E acho que tem vários objetos, digamos assim, né? A questão da polícia, da repressão, a questão dos meios de comunicação, a questão de todo de um ativismo, a gente poderia chamar, podemos discutir depois, mas de uma nova direita ou de um conservadorismo que não surge, mas que emerge publicamente nesse processo. Enfim, acho que tem muitos temas e subtemas dentro
desse processo que ainda merece, né, um trabalho sistemático e, enfim, e cuidadoso de análise, né? Então, enfim. Bom, então, a partir de um primeiro olhar geral, assim, a partir do campo de estudo de movimentos sociais, como eu falei, o que a gente tem de 2013 para cá é uma recuperação, né, de um tema que, ao longo da década de 90 e particularmente dos anos 2000, ele saiu de moda nas ciências sociais, né? Se a gente for pensar que a Ampox, que é o nosso principal evento das ciências sociais no Brasil, passou em torno de 15 anos, né, sem ter nenhum grupo de trabalho dedicado especificamente à temática de movimentos sociais ou de uma conflitualidade que não se dá por dentro dos canais institucionais, né? Então, na medida em que temáticas como a participação institucional e outras foram ganhando espaço, né, a temática dos movimentos sociais, que foi um dos grandes temas, né, que estruturou o debate das ciências sociais brasileiras da década de 80, nos anos 90 e principalmente nos anos 2000, ela entra, né, num relativo declínio como objeto relevante, no limite pertinente de análise, né? Como eu falei, nos projetos, enfim, havia necessidade de justificativa, né? Ou seja, por que ainda estudar isso quando, com a consolidação democrática, com a expansão de canais institucionais de participação abertos à sociedade civil, o recurso, né, aos movimentos sociais deixava, né, ou pelo menos parecia que deixava de ser algo relevante, né? Então, isso de fato entra na agenda, né? Não é à toa que em 2014 nós conseguimos aprovar finalmente, depois de algumas tentativas, né, um GT voltado, né, a esse tema, na Ampox, mostrando que de fato havia uma sensibilidade de que, bom, esse tema, obviamente renovado, né, merecia, enfim, ainda ser objeto de atenção, né? Mas me parece também que 2013, né, e o tratamento de 2013, ele tensionou um campo de estudos também por problematizar, né, a forma como tradicionalmente esse campo de estudos se constituiu, tendo como seu objeto central processos organizativos que conformaram, né, e tiveram vinculados à redemocratização brasileira, né? Ou seja, um campo que emerge no final dos anos 70, início dos anos 80, estudando, né, processos de organização e de mobilização de novos atores, para usar o clássico título do trabalho do Eder Salles, ou seja, de novos atores que entravam em cena, né, naquela conjuntura, né, naquele contexto da redemocratização, e que tinham, né, e que teve, pelo menos naquele período, uma forte marca, né, no seu tratamento, o enquadramento principalmente de diferentes marxismos que trataram, desde marxismos mais tradicionais da literatura dos movimentos sociais urbanos, né, até um marxismo mais heterodoxo do ponto de vista do próprio Eder Salles, né. Me parece que a nova geração de trabalhos, né, que dialoga com os processos de 2013, ela é bastante distinta do ponto de vista, e aí em diferentes dimensões, né? Eu acho que do ponto de vista teórico, há uma renovação radical, né, do campo de estudos de movimentos sociais, que ela é anterior a 2013, mas parece que 2013 ele potencializa isso, né? Ou seja, principalmente a partir de 2009, 2010, há uma entrada avassaladora, né, na literatura brasileira da perspectiva norte-americana, da Contentious Politics, que entra, né, ocupando espaços e fornecendo novos conceitos, novas perspectivas para tratar os processos de organização e de mobilização social, né, e que produz uma dificuldade no campo que a gente tem observado nos eventos, nos encontros, que é uma ruptura, ou seja, e uma dificuldade de diálogo entre gerações de pesquisadores desse campo de estudos, né, de movimentos sociais. Ou seja, parece que há uma dificuldade de comunicação, porque, na verdade, os enquadramentos a partir dos quais se fala são muito distintos, né? Ou seja, os conceitos, as formas de análise, enfim,
elas são muito distintas. E aqui parece que tem um risco, né, de perda de um acúmulo numa trajetória, né, de um campo de estudos, na medida em que se quebra, né, essa trajetória e se inicia, né, uma outra abordagem, né. Mas também eu acho que tem outros temas, né, que emergiram, e aí principalmente o impacto de 2013 foi muito forte, né, e um dos temas que eu acho que ele tem sido bastante inovador no campo de estudos é a temática do protesto como objeto específico de análise, né. A literatura brasileira de movimentos sociais, ela tradicionalmente teve direcionada para o foco nas organizações, né, nos atores, né. Então, se a gente for pegar a imensa maioria dos trabalhos, né, do nosso campo de estudos, são estudos de casos focados, né, na atuação de determinadas organizações de movimentos sociais, né. E o que 2013 traz, né, de uma forma interessante, né, é uma emergência do protesto, né, da ação coletiva contestatória pública como um objeto particular, né, que demanda um enquadramento teórico específico, né, e que, quando a gente vai buscar literatura internacional, a gente percebe que já há, né, um campo amplo, assim, né, de investigações, de teorias, enfim, de metodologias voltadas a esse objeto, né. E isso, de fato, a gente tem observado, né, aí de 2013 para cá, o surgimento de trabalhos que têm se dedicado, né, acho que ainda de uma forma limitada, a estudar, né, o protesto, a manifestação, enfim, a sua construção, suas dinâmicas, diferentes configurações, características, a escolha de repertórios, a questão da interação manifestante-polícia no evento, enfim, ou seja, pensar isso como um objeto que ele tem uma particularidade e demanda, né, uma análise própria, né. Outro objeto também que eu acho se impôs, né, para os pesquisadores foi aquilo que alguns têm chamado a nova direita, aí na literatura latino-americana, né, tem, né, alguns trabalhos têm abordado com essa categorização, né, mas pensar esse amplo leque, digamos assim, de atores, organizações, mobilizações, eventos de protesto, produzidos, né, por um outro campo político da sociedade brasileira, ao qual os pesquisadores de movimentos sociais tinham simplesmente ignorado, né, ou seja, simplesmente desprezado como um objeto relevante de investigação, e que se mostraram, como todos, absolutamente surpresos, né, a partir de 2013, com o dinamismo, a capacidade de mobilização de recursos, a capacidade de produção de eventos, enfim, a capacidade de mobilização, de produção de movimentos de massa, né? Então, aqui, me parece que esse objeto tem se imposto, enfim, como uma necessidade, né, não só para compreender 2013, mas, enfim, para compreender toda a dinâmica política que se coloca a partir de 2013, né? Mas que, particularmente, enfim, foi ignorado até 2013, né? Agora a gente está até fazendo um artigo para a Ampox, revendo um pouco um banco de dados que a gente tem sobre eventos de protesto, né? E a gente, nesse banco de dados, a gente percebe que, de fato, esses atores, obviamente com outras configurações, com outros repertórios e com outras causas, sempre estiveram lá, né? Ou seja, o nosso banco ele vai de 70 a 2010, né? Eles estavam atuando, inclusive em certas conjunturas, principalmente, a gente pega os dados a cada 5 anos, né? Tem 2005, né, extremamente ativos e extremamente confrontacionais, né? Então aqui haviam, ou seja, isso é interessante, assim, ou seja, o nosso campo de estudos ele não coloca um certo olhar sobre a realidade que ele tende, né, ou tendeu, até bem recentemente, a não enxergar, né, determinados atores e determinados processos de organização e intervenção. Só para dar um exemplo muito claro, por exemplo, na minha universidade, né, lá na URGS, em 2007, foi aprovada a política de cotas, né? Em 2008, o Diretório Central de Estudantes, quem vence a eleição, é uma chapa de direita, claramente com um discurso contra cotas, contra democratização, contra expansão e tal, né?
cujo presidente do Diretório Central dos Estudantes naquele momento, hoje é um deputado estadual do Partido Progressista. Se vocês olharem a foto da primeira fala do Michel Temer, um jovenzinho loirinho ao lado do Michel Temer é ele. É um dos grandes organizadores do MBL no Brasil e tal. E nós simplesmente achamos entre surpresos, um pouco perplexos, mas não levamos muito a sério aquele negócio. E que depois se elegeu novamente para o diretório com voto direto dos estudantes, etc. Já havia coisas que estavam acontecendo, mas nós simplesmente não levávamos como um objeto importante e relevante para análise. E também eu acho que outra novidade importante no nosso campo é uma renovação do ponto de vista de metodologias. A própria crescimento do estudo sobre protestos como um objeto particular abriu toda uma mobilização, por exemplo, do uso da imprensa como fonte relevante. Então, eu sei que tem vários grupos de pesquisa hoje no Brasil que estão mobilizando esses dados de imprensa exatamente para poder fazer uma análise da dinâmica dos protestos, a evolução, enfim, seus impactos. Outro campo que também emergiu, que me parece que é uma novidade de 2003, sobre a qual eu vou querer concentrar um pouco mais, e vou tentar agilizar, porque eu estou falando, demorando muito, não vou chegar nem nos 3 pontos, é a questão das tecnologias de informação e comunicação. A questão da internet, das mídias digitais, das redes sociais digitais, dos aparelhos de comunicação móveis, etc. Isso, de fato, produziu ou trouxe novos elementos para a gente pensar a dinâmica, enfim, a conformação dos processos de organização e mobilização social. E a análise das informações que a gente pode acessar através das mídias sociais, enfim, me parece um campo também que tem produzido novidades, quando a gente pensa do ponto de vista metodológico no nosso campo de estudos. Só que, curiosamente, é um campo dominado pelo pessoal da comunicação. Ou seja, se a gente for pensar hoje, os principais espaços de produção de pesquisas que envolvem análise de mídias sociais são professores, são, enfim, instituições da área da comunicação. Aos poucos, nós, das ciências sociais, começamos a entrar nesse campo. E aqui me parece que tem uma potencialidade. Claro que a própria dinâmica das tecnologias ela é tão rápida que certamente hoje enfim, as formas de uso, de emprego das tecnologias nos processos de organização e mobilização social já é bastante diferente de 2013. Ou seja, a emergência do WhatsApp, uma certa politização do Facebook, um deslocamento de setores mais jovens para o Snapchat, enfim, toda uma questão de preocupação com controle e vigilância, ou seja, tem uma outra dinâmica aqui. Mas aqui me parece que a gente tem um espaço extremamente interessante, tanto para pesquisas quantitativas quanto qualitativas. Bom, só um risco aqui que eu queria, que é um risco um pouco dos nossos modismos da academia brasileira, que me parece é um pouco quando os temas que a gente vê entram ou saem da moda, digamos assim, principalmente quando eles entram na moda, há um risco, e particularmente dessa temática, que é uma temática diretamente articulada com as disputas sociais e políticas intensas que a gente está vivendo no país, é um risco que esse tema seja capturado por esse debate. Um pouco conversando com o Breno antes, a gente vê 2013, a gente tem muito isso, ou seja, as interpretações de 2013 tendem a ser muito polarizadas, por vezes, a partir dos posicionamentos político-ideológicos dos intérpretes que buscam, ou seja, que participam do processo de atribuição de um sentido que se relaciona com a causa a qual está defendendo. E também uma certa, enfim, pode ser meio duro, mas uma certa opiniologia sociológica, ou seja, onde qualquer um, ou seja, qualquer um de nós, por ser cientista social, tem um pitaco a dar sobre esse processo. O que eu acho que é ok, ou seja, acho que faz parte mas
tem horas que é extremamente preocupante, assim, porque, de fato, se observa que muitas das análises não mobilizam absolutamente nada do ponto de vista de referenciais analíticos de um campo de estudos que tem uma história, né? E que oferece instrumentos de análise, oferece recursos teóricos, metodológicos, que ajudariam a um enquadramento mais rigoroso, mais cuidadoso, enfim, desses objetos, né? Então, aqui, por vezes, digamos assim, parece que a gente, enfim, descuida, né, de um certo rigor que deveria ser, enfim, parte do nosso procedimento quando a gente lida, né, com esses objetos, né? Então, enfim, mas eu queria então ir para os pontos aí, né? Então, pode passar. Queria focar nesses 3 aspectos, tem a ver com temas com os quais nós estamos trabalhando, né? Uma das questões que emerge a partir de 2013, e de fato no nosso grupo de investigação foi um impacto, principalmente nos mais velhos como eu do grupo, né, que foi a questão das tecnologias, né, as tecnologias de informação e comunicação. Havia algo novo em 2013, ou seja, havia uma dinâmica nova em 2013. Que, obviamente, não é aquela conversa, a revolução do Facebook, ou saímos do Facebook e fomos para as ruas, né, deixando de lado um pouco essa... Né, mas havia uma dinâmica nova nos processos, né, e, inclusive, a partir disso, fizemos um projeto para o CNPq, que é o projeto que a gente tem trabalhado enquanto grupo nesse momento, né, mas que, de fato, problematiza a questão de qual o sentido, né, o significado, as condições do ativismo num contexto no qual as tecnologias de informação e comunicação se difundiram, né, e passaram a ser incorporadas, né, nas nossas dinâmicas de interação, de sociabilidade cotidiana, né. E aí, nesse diálogo com a literatura internacional, o que a gente tem dialogado é com a hipótese, né, do Bennett, da Segerberg, que são autores que eles têm proposto como interpretação que, de fato, há uma dinâmica nova, né, em função de relações, enfim, de processos que as tecnologias oportunizam, no limite induzem, permitem, etc., né? E um pouco essa ideia da ação conectiva. Ou seja, ao lado, paralelamente, digamos assim, a tradicional ação coletiva, que sempre foi o objeto de fundo, digamos assim, do campo de estudos de movimentos sociais, e, em certa medida, cristalizado na lógica da ação coletiva do Olson e todos os desdobramentos a partir disso, né? Os trabalhos do Melucci, enfim, todo o campo dos novos movimentos sociais, enfim, essa questão de como explicar, né, a produção, aquele processo de mobilização coletiva, né, e um pouco os argumentos da ação coletiva, né? A ideia da ação conectiva como uma forma qualitativamente distinta, né, de mobilização social, né, que teria características próprias que a diferenciam, ou seja, não é simplesmente que as tecnologias permitem fazer mais rápido, mais barato, enfim, mas elas tenderiam, né, a gerar processos qualitativamente distintos do ponto de vista da mobilização social, né? E a grande núcleo, digamos assim, da hipótese, né, do Bennett e da Segerberg é uma emergência do que eles vão chamar de um ativismo personalizado, né? Ou seja, uma personalização do ativismo. Um ativismo que ele, em grande medida, independe ou depende cada vez menos de mediações organizativas, nos quais as redes sociais da internet passam a assumir ou a desempenhar certos papéis, certas funções de estruturas de mobilização que tradicionalmente as organizações desempenharam, né? Claro que os autores não estão dizendo que a gente saiu daqui e foi para cá, né? Mas que surgem coisas novas aqui, né? E que isso convive em diferentes graus, né? E que isso seria fundamental para analisar processos de mobilização contemporâneos, né,
e para entender por que determinados processos eles parecem, né, em certa medida, espontâneos, sem mediações organizativas significativas, mas que, de fato, teriam outras estruturas operando do ponto de vista de produzir mobilização social. Né? E aí, uma das discussões que me parece interessante, assim, tradicionalmente, nós, na literatura latino-americana, francesa, a gente pensa mais no conceito de militância. Né? Propriamente não utilizamos muito o conceito de ativismo. Né? Mas me parece que é interessante pensar, assim, em que medida a gente pode pensar de um ativismo, né, que se diferencia qualitativamente da militância como tradicionalmente pensada, por exemplo, pela literatura de movimentos sociais. Né? A militância, como ela foi pensada na sociologia do militantismo francesa, por exemplo, ela se caracteriza por um engajamento que é durável em relação a uma causa e que, em geral, a sua durabilidade está relacionada ao envolvimento em organizações que corporificam, que manifestam, que expressam essa causa. Né? No caso desse novo ativismo, né, desconectado, em grande medida, né, de estruturas organizativas, né, aqui se impõe, assim, uma dinâmica própria, né, que a gente pode pensar, por exemplo, a relação entre organização e mobilização, né, e por que, eventualmente, a gente passa a ter um conjunto significativo de mobilizações sociais que não estão mais conectadas ou são produtos da agência de organizações claramente visíveis. Né? Ou seja, hoje, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem feito algumas análises das mobilizações em relação ao golpe, enfim, né? E o que se percebe algumas delas claramente puxadas por organizações, enfim, que têm, inclusive esteticamente, né, tem toda uma caracterização bem específica, a ação, o protesto do MST, a mobilização, a manifestação dos professores das escolas públicas, de certas frentes e tal, mas há um conjunto de outras manifestações que operam com relativa independência, digamos assim, de organizações sociais. Né? Então, aqui me parece que tem uma dinâmica extremamente interessante para a gente entender, com indivíduos que circulam entre a manifestação, mas que não se engajam em nenhuma organização. Né? Isso a gente tem observado em várias causas. Eu tenho uma orientanda agora que está fazendo uma pesquisa sobre isso, e ela tem feito grupos focais, e muito tem sido recorrente nos grupos focais, por exemplo, ativistas ligados ao feminismo, né? Mas que o tempo todo demarcam que o seu ativismo não significa, e elas não querem que isso signifique pertencimento organizativo. Né? É um ativismo que ele tem muito uma dinâmica de ativismo online, tem uma dinâmica, eventualmente, de ativismo nas ruas, marcha das vadias, etc., mas que não se desdobra em pertencimento organizativo. Então, as implicações disso como é que isso tensiona um campo de estudos, né, que tradicionalmente pensou a produção, né, do protesto, da manifestação, como expressão, né, como repertório de determinados atores, organizações, como é que a gente pensa isso a partir dessa outra dinâmica? Né? E um aspecto com o qual me parece interessante é o diálogo com a questão da identidade coletiva, que é uma das hipóteses do Bennett e da Segerberg. Ou seja, esses processos eles tendem a ser mais abrangentes do ponto de vista de mobilização, mas mais efêmeros, né? Exatamente porque eles não têm uma demanda de identidade coletiva como tradicionalmente o engajamento militante colocava. Né? Ou seja, o compartilhamento ou os referentes identitários, né, para a mobilização, eles passam a ser muito menos exigentes. Né? Aqui tem uma questão interessante, podia passar. Né? Esse não vou explicar para não demorar demais, mas é um modelo que um ex-orientando fez para pensar essa questão da identidade militante, né? E a análise dele mostrar muito que essa identidade militante se construía, na verdade, na construção de uma convergência entre três dimensões identitárias do indivíduo. Né? Uma identidade pessoal de quem ele é, né? Pessoalmente, né? Especificamente. Uma identidade social, que tem a ver com uns pertencimentos categoriais, enfim, né? Negro, estudante, trabalhador, professor universitário, sei lá, brasileiro, coxinha,
etc. E uma identidade coletiva, que tinha a ver com identificação com organizações que expressavam, traduziam, representavam categorias ou identidades de categoria, traduziam enquanto grupos, grupos efetivos. E o que é interessante se a gente pensa, ou seja, o apagamento dessa dimensão, ela coloca desafios interessantes para a gente pensar o que isso produz quando a gente pensa um ativismo que não tem essa dimensão da identidade coletiva como um referente central do ponto de vista de estruturação da atuação dos atores. Então, essa negação, digamos assim, do pertencimento organizativo, essa rejeição da vinculação e da identificação com organizações que corporificam, ela tem aqui implicações, é um pouco, o projeto que a gente está fazendo, ele vai um pouco na análise disso, e de fato tem sido interessante observar, a gente pode falar mais adiante. Bom, o segundo aspecto que eu queria destacar é de fato uma necessidade da gente complexificar as nossas interpretações de movimentos sociais. Ou seja, a tendência que marca a literatura de movimentos sociais, principalmente na América Latina, de pensar os movimentos sociais como a expressão, uma das formas importantes de expressão da ação política dos subalternos, me parece que ela é insuficiente para nossa interpretação dos processos que nós estamos vivenciando. Ou seja, essa ideia de que as classes dominantes da sociedade, elas eventualmente não conformam movimentos, me parece que nos impede, cria meio um obstáculo epistemológico para a gente conseguir, de fato, interpretar certas dinâmicas e certas conjunturas particulares, enfim, que a gente tem à frente. Então, aqui me parece que conseguir ampliar o nosso enfoque, conseguir mobilizar os recursos analíticos do campo de estudo de movimentos sociais para pensar esses outros atores e as suas formas de intervenção, de organização e de mobilização política, me parece fundamental. E particularmente conseguir articular isso, que eu acho que é algo que o campo de estudos de movimentos sociais já tem passado, ou seja, que não dá para reduzir a ação dos movimentos sociais à contestação institucional, ao protesto nas ruas, ou seja, movimentos sociais fazem muito mais coisas do que isso, e em certas conjunturas, em certos momentos, fazem muito pouco isso, ou quase nada disso, do ponto de vista da contestação, mas isso não significa que não estejam fazendo alguma coisa. Então, pensar essa ideia de repertórios mais diversificados, que combinam intervenção institucional com intervenção extra ou anti-institucional, e mobilizar isso para a gente pensar também os processos de organização e mobilização com as suas particularidades, de setores que a gente poderia chamar da direita, conservadores, reacionários, enfim, a gente teria que pensar, discutir essas qualificações, as categorizações, me parece que é fundamental. Ou seja, a dinâmica da conflitualidade, pensar a conflitualidade como se construindo num espaço multiorganizacional, onde a dinâmica relacional ela impõe certas implicações para a configuração desse processo, me parece algo central. E aí pensar um pouco também essa questão das relações entre processos nacionais e inter e transnacionais. Algo que 2013 eu acho que trouxe em evidência, ou seja, há processos de difusão de discursos, de transferência de recursos, de ideias, enfim, de repertórios entre atores em diferentes contextos nacionais, enfim, adaptações, usos, que operou tanto para o campo que a gente poderia pensar um campo mais progressista, contestatório de esquerda, mas também para esse campo mais conservador, enfim, que a gente observa. E claro que isso coloca desafios metodológicos importantes, ou seja, a dificuldade que a gente tem para analisar processos
que exatamente tem na invisibilização uma dos seus recursos importantes de eficácia. Ou seja, aquilo que o James Scott já dizia da dificuldade de estudar, né, as formas cotidianas de resistência, exatamente porque elas são feitas para não serem vistas, né, é um pouco o que a gente observa quando a gente também tenta estudar os processos de organização e mobilização das classes dominantes no Brasil, né. Nós já tivemos várias tentativas, digamos assim, né, de fazer pesquisa com esses setores. Em geral, as portas estão todas fechadas. Então, a necessidade de desenvolver recursos metodológicos que a gente possa conseguir aprender essa dinâmica de uma forma indireta, porque agora tem uma orientanda que ela está estudando para pegar as relações entre alguns líderes do Brasil Livre, lá no Rio Grande do Sul, para pegar suas articulações, ela está estudando o Instagram, né, de alguns desses líderes. E tem sido extremamente interessante, ou seja, onde eles circulam, com quem eles aparecem, que imagem, e aí a gente vê toda uma rede, né, transnacional, digamos assim, né, liberal, conservadora, né, que é possível, em certa medida, identificar, né, através desses recursos. Mas, enfim, acho que aqui a gente tem um desafio metodológico de como é que a gente vai conseguir desenvolver a análise. E o último aspecto que eu queria destacar, que me parece que é importante, né, qual a gente tem pensado nossas pesquisas e a necessidade no grupo, é a necessidade de pensar e construir modelos de análise mais elaborados para tratar da questão da relação da política institucional e extra-institucional, né, das ruas e dos gabinetes, do protesto e das eleições, né? Ou seja, me parece que em 2013 e todos os dobramentos da conflitualidade, eles mostram mais uma vez, como vários outros processos já mostraram, né, uma profunda imbricação, uma interdependência entre essa dinâmica, né, da organização, da mobilização social contestatária e certos processos político-institucionais, né. Parece meio evidente, digamos assim, né, desde o ponto de vista da articulação entre partidos políticos e organizações, né, que tem sido demonstrada, eu acho que ainda subteorizada, quando a gente pensa nos tradicionais movimentos, sei lá, movimentos sem terra, que foram, né, movimentos que foram tradicionalmente pesquisados e tal, mas que também parecem ser muito importantes quando a gente pensa nesses novos atores, né, que emergem recentemente. Ou seja, há uma articulação muito importante entre esses processos, inclusive entre a dinâmica do conflito, por exemplo, e a dinâmica eleitoral, né? Na nossa base de dados, por exemplo, 2010 é um dos anos de menor incidência de manifestação e de protesto, inclusive menor que no período da ditadura, né? E é um ano eleitoral, ou seja, 2014, no qual se esperava também uma grande efervescência de contextualidade nas ruas, em grande medida essa conflitualidade ela foi absorvida e canalizada pela conflitualidade eleitoral, né? Então, aqui essa dinâmica, digamos assim, e essa articulação entre esses processos, que uma parte, ou seja, todos nós no senso comum sabemos que essas coisas estão relacionadas, mas a literatura impressionantemente, não existe termo, enfim, ela tende a tratar como se fossem coisas que não têm uma relação significativa e que não seria importante do ponto de vista da análise, né? Então, a ideia de trabalhar, né, com essas interdependências, com essas intersecções, ou seja, agora é entrar na página do MBL, né, e tem uma lista de candidatos, né, estes são os candidatos que o Movimento Brasil Livre apoia, né, para essas eleições, né? Ou seja, essa dinâmica, né, o tempo todo, né, que ela tensiona os modelos tradicionais, assim, da literatura de movimentos sociais, mas que parece imprescindível a gente, de fato, construir um enquadramento teórico mais qualificado para tratar desse processo, né? Então, de intersecções, de deslocamentos, de atores, né, que o tempo todo estão se deslocando, né, das organizações para os partidos para o governo, enfim, né, esse processo me parece fundamental, né? Então, parece que 2013, né, e toda a dinâmica política se coloca a partir de 2013
os seus desdobramentos recentes de golpes, enfim, coloca uma necessidade da gente refinar, né, a forma de pensar essa dinâmica, né, ou entre as dinâmicas, né, das instituições, né, e das ruas, para que de fato a gente consiga, né, aprender a complexidade desse processo, né. Por exemplo, algo que a gente tem observado, uma parcela significativa de organizações de movimentos sociais que na última década investiu pesadamente nas políticas públicas, né, na implementação de políticas públicas, com um mecanismo importante do ponto de vista de construção, de fortalecimento organizativo, né, quais são as implicações, né, da mudança governamental e do fim dos programas ou políticas, ou pelo menos do fim da transferência de recursos de programas e políticos para essas organizações, né, o impacto do ponto de vista organizativo, né, não é algo desprezível, né, ou seja, algumas organizações só foram capazes de se nacionalizar exatamente pela possibilidade da mobilização de recursos públicos do ponto de vista da sua construção organizativa. Então, aqui a gente tem implicações entre processos institucionais e a dinâmica organizativa, né. Tem alguns estudantes agora que estão pegando dados do portal da transparência para estudar essas transferências de recursos, né? E é muito interessante que já no final do primeiro governo Dilma, início do segundo, já havia tido um corte radical na transferência de organizações governamentais para entidades sociais implementar políticas. E isso já teve um impacto importante do ponto de vista organizativo, né? As implicações disso agora, quando tem um aprofundamento desse processo, é algo que a gente precisa analisar, né? Enfim, então, tem várias implicações, digamos assim, que não é só uma questão do ponto de vista político, mas, inclusive, do ponto de vista de um tema que nós, da ciência, do campo de estudos de movimentos sociais, praticamente não tratamos, né, que é a questão dos recursos, né? Ou seja, como se sustenta, como se financiam os processos organizativos, as mobilizações no Brasil. Ou seja, e aqui, né, a relação com o Estado, né, ou com os atores políticos institucionais, tradicionalmente foi muito importante no caso brasileiro, né? Então, aqui a gente tem um desafio importante.